mais um culto ao nosso bondoso Deus. Como de costume, vamos ler nosso catecismo maior de Westminster e depois vamos dar início, seguindo o que nós fazemos todos os domingos, né? Onde eu faço a indagação, o liturgo faz a indagação e os irmãos respondam ao nosso voz. Pergunta 98 do Catecismo Maior de Westminster indaga: como se acha a lei moral resumidamente compreendida? A lei moral acha-se resumidamente compreendida nos 10 mandamentos, que foram dados pela voz de Deus no Monte Sinai, e por ele escritos em 2 tábuas de pedra, e estão registrados no capítulo 20º. Os 4 primeiros mandamentos contêm os nossos deveres para com Deus, e os outros 6 os nossos deveres para com o homem. Amém. Oremos, irmãos. Deus bendito, Deus amado, muito obrigado, Senhor, por mais um domingo que o Senhor nos sustenta, Pai, e nos traz até este lugar, Pai, onde nós todos juntos, Deus, em comunhão, entoaremos louvor a Ti, Deus, confessaremos os nossos pecados, Deus, e estaremos, Deus, prestando, Deus, um culto, Deus, a Ti, Pai, e suplicamos, Deus, para que o Teu Espírito Santo, Deus, venha a fazer com que tudo que seja realizado nessa noite seja feito pelos méritos de Cristo, seja feito, Deus, por causa, Deus, da Sua graça, não por qualquer mérito que é em nós, Pai. Porque se nós fizermos, Deus, na confiança, Deus, em Cristo Jesus, no sacrifício, Deus, feito por Ele na cruz do Calvário, Deus, nós sabemos que todo o culto aqui, Deus, subirá até Ti como um aroma agradável, Deus, às Tuas narinas. Por favor, Deus amado, Deus bendito, esteja conosco, Pai. O que pedimos e suplicamos a Ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 46. Salmo 46. Os irmãos que forem abrir na palavra do Senhor, pode ficar de pé, por favor. Vamos ler do verso 1 até o verso 11. Vamos fazer uma leitura alternada, onde eu lerei os versos ímpares e os irmãos os versos pares. Leamos o Salmo 46, do 1 ao 11. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ela faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que a sua ação efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos louvar ao Deus de Jacó, que é o nosso refúgio. Cantarei seu louvor, não confie
Amém, meus irmãos, poder sentar. Vamos seguir agora para o nosso momento de confissão de pecados, na Epístola de Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Vamos ler do verso 5 ao verso 8. Colossenses 3. Vamos ler do verso 5 ao verso 8. Colossenses, capítulo 3, do verso 5 ao verso 8, diz assim: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus, sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Até aqui, meus irmãos. Vamos agora, nesse momento de confissão de pecado, lembrar de onde o Senhor nos tirou. Lembrar do que a operação do Espírito Santo faz conosco. A nossa fé não é uma fé infrutífera, a nossa fé não é uma fé que nós venhamos aqui domingo e mais domingo e a gente fica na mesma vida que levávamos outrora. Muito pelo contrário, quando nós somos unidos ao corpo de Cristo, o Espírito Santo que habita em nós, o Espírito Santo que ressuscitou Jesus Cristo entre os mortos, ele nos capacita para que vivamos uma vida em santidade. Por isso é que Paulo exorta aqui em Colossenses, por isso que Paulo tem a certeza que os colossenses têm a capacidade no Espírito Santo, na graça de Deus, de poderem deixar o velho homem e agora praticarem obras de justiça. Vamos abaixar nossas cabeças, confessar os nossos pecados, suplicar a Deus que esses pecados que ainda infelizmente estão nos nossos corações, que ainda infelizmente saem dos nossos membros, saem dos nossos lábios, que eles venham ser mortificados pela obra do Espírito Santo. Eu vou pedir depois para que o irmão Vinícius faça uma oração ao dia. Oremos. Deus, já chegamos a Ti, Pai, de maneira humilde, humilhada, Senhor, perante Ti, por causa dos nossos pecados, das nossas transgressões, contra a Tua lei, Pai, contra os Teus mandamentos, contra o Teu caráter, Senhor, com as nossas ofensas. Clamamos a Ti, ó Deus, pelo perdão dos nossos pecados, Senhor, porque como o salmista disse, Pai, que enquanto ele se calou, não confessou os seus pecados, é como se os ossos dele se secassem, Deus. Que nós também possamos sentir a mesma coisa, Pai, do salmista, que o pecado venha nos entristecer, que o pecado venha nos incomodar, Senhor, que o pecado venha realmente, que o Seu Santo Espírito venha realmente iluminar nossa mente, para que nós possamos nos achegar a Ti, Senhor, com o espírito contrito, clamando a Ti pelo perdão, clamando a Ti, Senhor, para que o Senhor nos coloque de volta no caminho, nos ajude no processo de santificação, Deus. O Senhor mesmo não nos prometeu, não nos deixou só. O Senhor acendeu e nos enviou o Consolador, o Espírito Santo, e o Senhor prometeu estar conosco diante de toda a aflição, Pai, durante todo esse percurso, e que o Senhor possa estar, Deus, nos ajudando nisso, Pai, ajudando esses pobres pecadores, Senhor, que muitas vezes não fazem aquilo que devem e acabam fazendo o que não deve, aquilo que não quer fazer, Senhor. Nos ajude, Pai, a lutarmos, Pai, contra os nossos pecados, contra a nossa carne, e a vivermos de maneira digna do Teu Evangelho, de maneira digna glorificar o Teu santo nome, Senhor. E que isso seja para demonstrar, Pai, como o apóstolo disse, que é na fraqueza que somos fortes, Senhor, que é na fraqueza que a Tua graça e o Teu poder é manifestado, Senhor. Que nós possamos nos
ver realmente como nós somos, crentes, fracos, pecadores, que necessitam da graça e do perdão para permanecer firmes aqui nessa terra, até o momento da glorificação, onde realmente nós estaremos livres da maldição do pecado que habita ainda em resquício nos nossos corpos. Somos gratos a Ti, porque o Senhor nos deixa só, o Senhor nos perdoa, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda injustiça, e o Senhor tem prometido a nós essa grande expectativa, essa grande esperança, onde todo o nosso corpo será redimido e livre do pecado de uma vez por todas. Nós somos gratos já agora, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Muito obrigado pelo perdão. É isso que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos seguir. Vamos cantar agora a música de Enquanto eu Calei. Meu pecado envelheci, eu sei, de tão cansado, porque a tua mão pesava sobre mim e o meu vigor chegou ao fim. O meu pecado, então, eu não mais ocultei do meu Senhor eu confessei o meu pecado e pelo sangue de Jesus eu fui lavado, porque a tua mão pesava sobre e o meu vigor chegou ao fim. O meu pecado, então, eu não mais ocultei do meu Senhor e Boa noite, irmãos. Eu vou atrás, aplicando o estudo logo de manhã, né? Falei sobre atraso, a gente falou aqui, explicando o que não fazer. Mas graças a Deus, o Senhor é bom conosco e Ele nos traz aqui em proteção, em saúde. Quero convidar os irmãos a abrirem em 2 Coríntios 9. Coríntios 9, 7 a 11. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em
em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-nos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Vamos contribuir com alegria agora. A gente vai cantar o hino de número 61 e você vai poder trazer seu dízimo, a sua oferta à casa de Deus. Nosso irmão está com os envelopes, só você assinar para receber o envelope. Vamos cantar, vamos louvar o nosso Senhor. Pelo bem que revelou, graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas, graças dou pelo perdão. Celeste, que por nuvens se abrem, pelas rosas do caminho que os espinhos elas têm, pelas noites dessa vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou. Pela cruz do sofrimento e final ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz do coração, pela lágrima perdida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças Ele te dá. O irmão a irmã Jéssica faz uma oração agora, agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas. Senhor, graças te dou, Pai, pela oportunidade de poder ofertar, Senhor Deus, e contribuir, Pai, através dos dízimos e ofertas na tua casa, Senhor Deus. Graças te dou, Senhor Deus, cada irmão que pode contribuir de alguma forma, Senhor Deus. E eu peço, Senhor Deus, que o Senhor possa abençoar os nossos irmãos que de alguma forma não puderam abençoar, Senhor Jesus, a tua casa porque estão sem emprego, porque estão passando por algum tipo de dificuldade financeira. Eu te peço que o Senhor possa cobrir cada um, Senhor Deus, com as tuas bênçãos maravilhosas e que nós sejamos sempre gratos a Ti, Pai, na abundância, no pouco, no muito e na falta também, Senhor Deus. E que nós possamos ser fiéis ao Senhor, ó Deus, para a sua honra e para a sua glória. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, dar sabedoria aos irmãos que estão administrando, Senhor, os recursos que estão chegando, Pai. Que o Senhor esteja abençoando cada dia mais, Senhor Deus, a obra missionária e as pessoas que são ajudadas através dos recursos que chegam na sua casa, meu Pai. Que tudo isso, ó Deus, seja para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Ainda nesse momento de gratidão, quero convidar a abrir a Bíblia no Salmo 117. Salmo 117. Vamos ler todo
todos juntos? Juntos. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Amém. Vamos louvar o nosso Senhor. Quero convidar o irmão Gabriel que faça uma oração agora de gratidão a Deus por permitir que a gente louve a Ele e pedir por esse momento de cânticos. Pai querido, Pai amado, nós estamos gratos a Ti, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai, pelas Tuas bênçãos, Senhor, derramadas sobre nossas vidas, Pai. Somos gratos, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus, Pai, pelo Teu amor, Senhor, que muitas das vezes é incompreensível, Senhor, por nós, Senhor. Mesmo nós sendo falhos, Senhor, pecadores, ainda assim o Senhor se compadece de nós, Pai. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor nos alcançou, Pai, com tamanha graça e misericórdia, Pai. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude, Pai, a louvar, Senhor, e a bendizer o Teu santo nome, Pai. Que o Senhor nos ensine, Pai, a orar, que o Senhor nos ensine a louvar, Pai, a render graças ao Teu santo nome, Pai. Que seja em espírito, Senhor, e em verdade, Pai, em todo o nosso coração, Pai, com toda a alegria, Senhor, em nossos lábios. Que o Senhor nos dê, Senhor, o entendimento, Pai, da Tua palavra. Nos ajude, Pai, a Te louvar com toda a sinceridade, Pai, e da forma correta, Senhor. É isso que eu te peço, Pai, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, meus irmãos. Vamos nos colocar de pé. Vamos continuar rendendo graças ao nosso Deus por cânticos espirituais. Sob a tua direção,
ao nosso Deus com alegria em nossos corações, né? Como somos gratos ao Senhor por tamanha salvação que nos tem alcançado. Honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável. Se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos diante de Deus nossas vidas estão, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Tudo que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável. Se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos diante de Deus nossas vidas estão, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Só a paz do nosso Deus pode trazer conforto para as nossas vidas. Possamos confiar nele e descansar na sua provisão, que ele está conosco. Nós temos essa confiança. Amém. Irmãos, nesse momento a gente está chegando perto de sermos expostos à palavra de Deus, através da pregação. Quero te convidar a abrir a palavra em 2 Pedro, segunda carta, escrita pelo apóstolo Pedro.
dois últimos versículos, 17 e 18. 2 Pedro 3, 17 e 18. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, telai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. O Senhor nos convida a crescer na graça e no conhecimento daquele que é a palavra, daquele que é o verbo vivo, Jesus Cristo. E Ele é a palavra de Gênesis a Apocalipse. Então estejamos atentos ao que vai ser exposto agora, porque é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. E é o nome acima de todo nome. Nossa oração é para que estejamos atentos ao que vai ser dito aqui, sejamos edificados. Quero convidar o irmão Alex, faça uma oração pedindo pela vida do Vitor e por nós, para que possamos estar atentos ao que vai ser pregado. Senhor Deus, Pai Celestial, graças te damos, Senhor, mais uma vez por usar o teu Deus, a tua palavra, Senhor. Essa mensagem, Senhor, a gente possa conseguir aplicá-la, Senhor, em nossas vidas, Senhor. Que a gente possa transmitir através dos nossos atos, da nossa vida, às outras pessoas. Abençoa, Senhor, ao vivo, Senhor, use o Senhor nesse momento, Pai. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Então, vamos agora expor o livro de Filipenses, como o reverendo Sami nos falou semana passada, falou aqui conosco, que agora nós vamos seguir uma exposição do livro de Filipenses. Mas antes de nós abrirmos a palavra de Deus em Filipenses, vamos abrir em Atos 16, para que nós lembremos, antes de nós abordarmos mais precisamente essa igreja de Filipos, né? Atos vai nos contar essa primeira vez em que Paulo vai em Filipos e anuncia o Evangelho de Jesus Cristo, e nós vemos ali a igreja sendo plantada, e depois nós vamos abordar Filipenses, capítulo 1, versículo 1 e 2. Nós vamos ficar na saudação da epístola para nós vermos algumas preciosidades que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos legou. Atos, capítulo 16, versículo 6. Os irmãos que estavam aqui quando nós estávamos expondo Atos vão se lembrar deste caso. Atos 16, a partir do verso 6. Diz assim: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Misa, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Misa, desceram a Troja. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia, ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiátira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa. E aí ficaram e nos constrangeram isso. Vamos
pular agora para o versículo 27. Do versículo 16 até o versículo 26 vai nos mostrar o caso da endemoniada que ficava importunando os missionários, né? Mas vamos pular para o versículo 27, que depois dessa importunação, o apóstolo Paulo expulsa o demônio e ele acaba sendo preso, né? Versículo 27, o apóstolo Paulo está preso e aconteceu um terremoto e o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, e prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Até aqui, meus irmãos. Vamos agora para a Epístola de Filipenses. Filipenses, capítulo 1. Nós já vimos aqui a ação do apóstolo Paulo, a ação missionária de Paulo e outros mais, né? Outros mais estavam envolvidos. Nós vamos agora abordar um motivo que um comentarista fala para nós estudarmos a Epístola aos Filipenses. Ele diz o seguinte, meus irmãos: as razões por que se deve estudar a Epístola aos Filipenses são as seguintes. Primeiro, ela nos revela o segredo da verdadeira felicidade. A gente cantou aqui a canção dos Filipenses, nós cantamos. E como tal felicidade pode ser alcançada, está claramente expresso nesta carta. Ela nos revela um homem que descobriu o segredo. Filipenses é a mais pessoal de todas as epístolas de Paulo. Esta característica se entrevê também em 2 Coríntios, em 1 Tessalonicenses e em Filemão. Contudo, em nenhuma delas vemos a personalidade real de Paulo, abrindo seu coração para aqueles a quem ele ama profundamente. E o terceiro motivo, ela nos revela o Cristo que ensinou o segredo. É aqui em Filipenses que conhecemos a Cristo como nosso padrão e ajudador na grandeza de seu amor condescendente. Esses são os três motivos que o comentarista nos diz por que devemos estudar Filipenses. E Filipenses, meus irmãos, é uma epístola muito rica. Vários trechos que nós temos de cor estão em Filipenses. Tanto que Jesus se esvaziou, está em Filipenses, que tudo que seja virtuoso está em Filipenses. Filipenses é uma epístola riquíssima, riquíssima. E nós vamos ver agora como que essa epístola riquíssima, ela começa com o apóstolo Paulo trabalhando com uma maneira tão pessoal com aquela igreja. Vamos ler versículo 1 e versículo 2 de Filipenses, capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui, meus irmãos. Nós vamos dividir o sermão de hoje em 5 partes. Nós vamos ver por que o Timóteo está aqui. Por que Timóteo está aqui? Paulo e Timóteo. Mas quando a gente vai analisar a epístola, nós vamos ver que o apóstolo sempre fala de si, né? Quando ele vai falar aqui no versículo 12: quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Ele sempre vai falar usando a forma pessoal. Ele refere-se assim, não coisas que nos aconteceram, coisas que me aconteceram. Ele vai falar que ele foi criado como um judeu exímio, exímio lá depois da epístola, quando ele vai falar contra as pessoas que estavam trazendo a lei de uma maneira equivocada para dentro do cristianismo. E ele vai sempre usar a forma pessoal de falar. E Timóteo não está incluído aqui. Então, por que Timóteo está aqui na epístola? Nós vamos ver também a questão de escravidão. Está muito explícito aqui nessa epístola. Vamos ver porque o apóstolo Paulo também não usa o termo apóstolo. Ele não diz que ele é apóstolo de Cristo Jesus.
Vamos ver também essa ligação nossa como santos em Cristo Jesus. Vamos ver a nossa inclusão, né, no corpo místico de Cristo. Vamos ver que nós estamos antes no corpo místico de Cristo do que na nossa terra natal. E vamos ver essa paz que excede todo o entendimento, essa paz que só Deus nos pode dar. Só Deus nos pode dar, não importa a circunstância, não importa o que venha a acontecer, só Deus pode nos dar a paz. E esse é o maior segredo da Epístola de Filipenses. Se nós observarmos o que o apóstolo Paulo vem falando reiteradamente, nós vamos, se o Espírito Santo plantar essa semente no nosso coração, nós vamos passar pelas dificuldades da vida, sabendo que a nossa alma não deve se perturbar pelas circunstâncias da vida. A nossa alma não deve ficar volátil sobre a economia, sobre quem ganha na eleição, sobre os nossos empregos. Por quê? Porque a nossa felicidade, o nosso prazer, o nosso contentamento está em Cristo Jesus. Isso é mais profundo. É mais profundo do que a gente apenas amortizar a consciência, mas é saber que nós estamos em Cristo Jesus. Isso significa que nós estamos naquele que pode fazer todas as coisas. Amém, meus irmãos? Vamos então ver por que Timóteo está aqui. Paulo e Timóteo, né? Meus irmãos, Timóteo está aqui, como a gente vai ver lá no capítulo 16, foi até o irmão Vinícius que expôs para a gente. O capítulo 16 é Timóteo indo para o trabalho missionário com o apóstolo Paulo. Paulo vai e circuncida Timóteo também para que não houvesse mau entendimento entre os judeus. Isso está no começo do capítulo 16. E logo em seguida, como por exemplo a gente leu, Timóteo está dentro do trabalho missionário. Tá? A epístola aos Filipenses ela foi escrita, dizem comentaristas, mais ou menos 10 anos depois. Né? Então ali quando a gente vê em Atos 16, né, isso deve ter sido em 50, 54 depois de Cristo. Tá? Mais ou menos. Tá? Filipenses é uma epístola que deve ter sido escrita em 61, 62 depois de Cristo. Então é por isso que é mais ou menos 10 anos. Né? Mais ou menos. Tá? E ela, junto com outras mais, Efésios, outras mais, ela é uma epístola de prisão. Ou seja, o apóstolo Paulo está preso. O apóstolo Paulo está preso e tem uma grande discussão. Se ele está preso naquele momento ali de Atos 28, né? Ou se ele está preso já no momento final, né? No momento final em que ele vai ser executado. Por algumas evidências aqui, pelo tom da carta, muitos vão dizer que essa prisão do apóstolo Paulo está conectada a Atos 28, tá? Porque ele tem liberdade para pregar o evangelho, tem liberdade para ele ser visível, ele tem outros motivos, né? E a epístola em que Paulo vai falar sobre, vai falar da sua segunda prisão em Roma, é uma epístola em que ele já vê que está sendo dado por libação. Ele vê que ele já está partindo desta vida para a próxima. Então, a gente vê um tom diferente. Então, é por isso que muitos comentaristas vão dizer que aqui é uma epístola de prisão, porque é claro isso, mas é uma prisão de Atos 28, aqueles 2 anos mais ou menos que ele fica preso. Tá bom, meus irmãos? E Timóteo, ele está aqui porque ele é um colaborador do apóstolo Paulo. Mas não apenas um colaborador do trabalho missionário do apóstolo Paulo. Se nós lembrarmos bem, por exemplo, o apóstolo Paulo ele não tem o costume de escrever as epístolas a próprio punho. Ele não tem esse costume. Uma epístola, se não me engano, Romanos, né? A gente vê no final de Romanos que quem escreveu a próprio punho foi um colaborador do apóstolo Paulo. Ou seja, o apóstolo Paulo ditava a epístola e alguém ia e transcrevia. Tanto é que tem um momento que Paulo fala, eu dou salvação de meu próprio punho. Ou seja, ele está dizendo, olha, toda essa epístola que foi escrita por um secretário, né, alguém que se coloca na função de um secretário para expor o que Paulo estava ditando, no finalzinho da citação, ele escreve a próprio punho para mostrar ali o registro dele, para mostrar a letra dele. Esse era o costume. E essa saudação, meus irmãos, ela segue muito o padrão da época e o padrão paulino. Nós vemos aqui a identificação, né? Timóteo está aqui porque possivelmente ele foi um secretário do apóstolo Paulo, ele estava colaborando com o ministério e ele possivelmente foi um secretário. Nós temos aqui a condição do apóstolo Paulo e nós temos ele desejando, né? Ele desejando graça e paz, diferente
de como ocorre hoje em dia, que nós primeiro escrevemos toda a nossa carta, hoje no e-mail, nós escrevemos tudo no e-mail, e no finalzinho nós colocamos nossos nomes. No primeiro século, a pessoa já colocava o seu nome no começo da epístola. No começo da carta, a pessoa colocava o seu nome e as saudações, e depois ia para o conteúdo propriamente da carta. O conteúdo propriamente da carta é onde? Versículo 3, que nós vamos ver na semana seguinte. Então, na semana seguinte, nós vamos ver o conteúdo propriamente da epístola paulina aos Filipenses. E aqui o apóstolo Paulo, ele omite que ele é apóstolo. Paulo e Timóteo. A gente viu que Timóteo é o quê? Ele é um secretário do apóstolo Paulo, né? Ele é um colaborador, né? E ele fala que tanto Paulo quanto Timóteo, eles são servos de Jesus Cristo. Em outro momento, ele fala, em 2 Coríntios, quando ele também cita Timóteo, ele fala Paulo, o apóstolo, e Timóteo, o irmão. Paulo, o apóstolo, e Timóteo, o irmão. Por que aqui ele omite o apostolado dele? Porque, como o comentarista disse, essa é a epístola mais íntima do apóstolo Paulo. É a epístola em que o apóstolo Paulo, ele sabe que a igreja na qual ele está se remetendo, a igreja na qual ele está escrevendo essa epístola, é uma igreja que conhece o seu apostolado, é uma igreja que não duvida do apostolado do apóstolo Paulo. Tanto é que não duvida que essa igreja aqui de Filipos é uma igreja que está mantendo o trabalho missionário do apóstolo Paulo. É uma igreja que está ajudando o apóstolo Paulo a completar aquelas viagens missionárias que nós começamos a ler no capítulo 16. A igreja de Filipos, a igreja da Macedônia, a primeira igreja da Macedônia, a que o Evangelho chegou, ela é uma igreja que não tem dúvida alguma que o apóstolo Paulo é apóstolo. Diferente, por exemplo, de Coríntios. A igreja de Coríntios tinha muitos sectários, tinham pessoas que ficavam não confiando no apostolado de Paulo, ficavam que eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, outros eu sou de Paulo. Então, ele precisava, como apóstolo, como oficial de Jesus Cristo, colocar desde o começo da epístola de que aquilo que ele estava falando para a igreja era autoritativo. Porque senão os coríntios iriam o quê? Já estavam desconfiando do apostolado de uma maneira pecaminosa e ímpia, eles iriam ainda dar menos valor. Então o apóstolo Paulo já começa colocando que o que eu falo é Jesus Cristo falando nessa epístola. Porque eu sou um mensageiro de Cristo. É isso. É por isso que nas epístolas em que ele cita Timóteo também, ele coloca Paulo, o apóstolo, e Timóteo, o irmão. Por quê? Porque só o apóstolo Paulo tem autorização para falar de maneira revelacional para as igrejas. Timóteo não tem. Timóteo fala de acordo com o fundamento dos apóstolos. Como, por exemplo, os pastores fazem isso. Os pastores hoje não trazem nada revelacional, não trazem nada novo. Eles são iluminados pelo Espírito Santo e assim eles trazem a explicação do que foi revelado aos profetas, aos pais e nos últimos tempos por Jesus Cristo falando diretamente e também através dos seus apóstolos. Amém, meus irmãos? Então aqui o apóstolo Paulo, ele sabe que essa igreja de Filipos não tem a menor dúvida de que ele é um apóstolo. Romanos, por exemplo, se a gente pega Romanos, Paulo coloca o seu apostolado. Mas Romanos não vê muito que tem uma intriga em Romanos. A gente não vê isso. Mas se a gente ler Romanos, a gente vai ver que o apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua epístola, ele ainda não visitou Roma. Roma não foi fundada pelo apóstolo Paulo. Na verdade, é uma grande incógnita. Quem foi o missionário de Roma? Ninguém sabe. Então, o apóstolo Paulo, quando ele escreve Romanos, ele coloca o seu apostolado, ele está falando que eu sou, assim como Pedro, assim como João, assim como os outros apóstolos, eu também sou apóstolo de Jesus Cristo. E irmãos romanos, ouçam o que eu falo da parte de Deus, como um apóstolo de Jesus Cristo. Aqui em Filipos, não tem a menor dúvida que ele é apóstolo. Afinal de contas, os filipenses estavam o quê? Ajudando o missionário. No caso, era o próprio Paulo e a sua comitiva. É por isso que Paulo omite. Essa é a epístola mais íntima do apóstolo Paulo. Filemão também, o Paulo não utiliza o seu apostolado, que é uma outra epístola mais íntima. Mas a grande diferença, podemos dizer assim,
uma grande maravilha de Filipenses é que Paulo, ele, ao mesmo tempo que ele é íntimo, ele é profundamente teológico. Tem verdades tão incríveis reveladas aqui aos Filipenses que ele mostra que a intimidade que toda que ele tem é através do vínculo de Cristo. A intimidade que o apóstolo tem com os Filipenses não é uma intimidade apenas horizontal, mas é uma intimidade vertical, que ele vem da parte de Cristo, e toda essa intimidade que ele tem, ela é fundamentada pela doutrina verdadeira. É por isso que o livro de Filipenses, ele também é tão teológico. Ele é tão teológico. E muitas vezes a gente pode achar que intimidade é algo mais informal, né? Intimidade é algo que a gente exclui outras vezes os assuntos teológicos, mas o apóstolo Paulo, aqui ele está sendo íntimo, está sendo teológico, está sendo doutrinário, está instruindo a igreja aos Filipenses. E ele diz que ele e Timóteo estão em qual condição? Eles estão na condição de servos de Cristo Jesus. E aqui o apóstolo Paulo, ele se utiliza de uma palavrinha grega, ele tinha duas opções, ele utiliza de uma palavrinha grega que ele é um servo absoluto de Jesus Cristo. Né? Na Grécia você tinha duas palavras, uma remetia a um servo que ele poderia trocar de senhor, então ele escolhia o senhor em que ele trocava, então uma hora ele serve a um, depois ele serve a outro, uma hora eu sirvo ao Gabriel, outra hora eu sirvo ao Israel, depois o Marcos e assim vai. Tem uma palavra em grego para isso, e tem outra palavra em grego que é um serviço que vai perdurar a vida toda, que é uma escravidão, que é voluntária também, né, que foi comprada pelo sangue de Cristo Jesus, é um aspecto duplo, ao mesmo tempo em que Jesus Cristo compra, o Espírito Santo vem, regenera o coração e a pessoa responde voluntariamente. Então é um trabalho trinitário que a gente fala nessa escravidão. E essa escravidão de Cristo Jesus, né, ele é escravo, servo de Cristo Jesus, e ele diz isso como ele não pode trocar de mestre. E ele não somente não pode trocar de mestre, como se ele é escravo, e um escravo de tempo integral, que não pode trocar de mestre, tudo que ele faz por Cristo Jesus. Ele está dizendo que ele não reduziu Cristo Jesus, né, ou o serviço a Cristo Jesus, apenas o domingo, ou apenas a uma comunhão esporádica dos santos. Ele está falando que a condição dele, de vida e de prática, de mente, de coração, a total condição dele é de escravo. É de escravo. Um comentarista vai dizer que porque se essa palavra tão forte, né, que nos remete muito mais, né, do que servos, por que os tradutores, não só no Brasil, mas até mesmo nos Estados Unidos, né, utilizam a palavra servos e não escravo? Né? Por que isso? Porque na mente ocidental, né, por causa da escravidão ocorrida no século XVI, o nosso conceito de escravidão não é o conceito grego. O nosso conceito de escravidão é um conceito de maus tratos. É esse o conceito. Então, por isso, muitas vezes, como eu disse, que os tradutores traduzem por servos. E fica a cargo daquele que está expondo a palavra explicar. Porque muitas vezes, algumas pessoas, por exemplo, que a gente vê em igreja perseguida, né, eles não têm esse privilégio que nós temos de estarmos nos reunindo sempre. Então essas pessoas podem pegar a palavra de Deus e não entenderem a palavra de Deus e se remeterem a algo que a palavra de Deus não está dizendo. Né? A escravidão aqui é uma escravidão boa. É uma escravidão boa. Quando nós somos escravos de Jesus Cristo é que nós somos verdadeiramente livres. Quando nós nos despojamos do nosso eu, aí nós temos a plenitude das nossas nações verdadeiras. Essa escravidão é uma escravidão que todo ser humano deveria ensinar. Todo ser humano deveria ensinar. E essa escravidão também, né, é uma escravidão em que a gente pode dizer enquanto, né, quem dizia isso era Santo Agostinho, ele dizia que enquanto o livre-arbítrio nos fez pecar contra Deus e nos fez escolher a escravidão da carne, das impurezas, da idolatria,
dos vícios, como nós lemos em Colossenses, por causa do livre-arbítrio, por causa do homem, não por causa do livre-arbítrio, por causa do homem que se utilizou mal do livre-arbítrio. E caímos numa condição de escravo, em que nós não temos mais capacidade de escolhermos entre o bem e o mal. Veio Cristo Jesus. Veio Cristo Jesus. E nos compra por um alto preço. E essa compra é para que a verdadeira liberdade, na dependência dele, agora sejamos incapazes de escolhermos novamente o mal. Outrora nós escolhemos entre o bem e o mal, nós escolhemos o mal em Adão. Cristo Jesus nos compra, nos resgata, nos regenera, a obra do Espírito Santo. E agora nós, uma vez nas mãos de Cristo Jesus, nós não mais caímos de maneira a sairmos da graça salvífica. Dessa maneira. Então essa escravidão não é só uma escravidão que vem de baixo para cima, mas muito pelo contrário, é de cima para baixo. É Jesus Cristo quem nos compra. Uma vez que é Jesus Cristo quem nos compra, não tem como nós nos desvencilharmos desses laços de amor. A segurança com a nossa fé, a segurança que nós vamos ver aqui, que nós estamos em Cristo Jesus, não é porque nós escolhemos Jesus Cristo. Não é porque uma hora nós estávamos tristes, nós estávamos com uma ansiedade na nossa alma, então no grito de desespero nós escolhemos Jesus Cristo. Não, muito antes, Jesus Cristo nos escolheu. Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Ele morreu pelos pecadores. Ele morreu pelos pecadores. Essa escravidão que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui na sua saudação é uma escravidão que nós devemos nos deleitar, porque ninguém pode me tirar da mão de Jesus Cristo. Ninguém pode. Nem altura, nem profundidade. Nós não podemos escapar desse amor. Desse amor. Esse amor nos lava. O apóstolo Paulo agora identifica a quem ele está falando. Ele está falando com quem? A todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Filipos vem por último. Primeiro vem a todos os santos. Filipos, a gente pode ver que é algo que, por acaso, vamos dizer assim, por acaso vocês estão em Filipos, mas a quem vocês pertencem mesmo é a Jesus Cristo. É a Cristo Jesus. E esse a todos os santos nos mostra o que? Um povo separado. Nós somos todos os santos. Muitas das vezes, por causa que os homens utilizaram mal esse termo santos, nós nos esquecemos do que somos de fato. Não é porque algumas pessoas utilizam o termo santos para a idolatria que nós devemos esquecer esse referencial bíblico. Na palavra de Deus, o povo do Senhor, do Novo Testamento, é muito mais vezes referido-se como santos do que como cristãos. De uma maneira que está intrínseco, a forma como vivemos praticamente da nossa fé. Não é possível nós dissociarmos. Não é possível escolhermos santidade ou a fé. Santo são as pessoas que não apenas são escravos de Jesus Cristo, como o apóstolo Paulo. Ele se coloca na condição de escravos, só por causa disso é só ele e Timóteo que são escravos? Não. Não. Todos nós somos. Todos nós somos. Mas nós não somos apenas escravos de Jesus Cristo. Nós não somos apenas servos de Jesus Cristo. Nós somos também santos. Nós somos também separados. Nós somos também um povo que é alvo de um atributo de Deus preciosíssimo, a santidade. Santo, santo, santo é o Senhor. A
A igreja não pode esquecer a sua santidade. A igreja não pode esquecer que, antes de tudo, ela deve batalhar pela sua santidade. A gente vai ver isso na hora da aplicação. E esses santos são santos como? Eles são santos em Cristo Jesus. Santos em Cristo Jesus, aqui está a união mística nossa com Cristo. Percebam, meus irmãos, esses irmãos filipenses, eles estão em Filipos. Antes eles estão em Cristo Jesus. Aqui a gente pode notar que esse em remete ao lugar. Assim como ele está em Filipos, antes ele está em Cristo Jesus. E como assim em Cristo Jesus? É a união mística. Nós somos membros de Jesus Cristo. Ele está aqui referindo-se que Jesus Cristo é o cabeça. E nós somos seus membros. A santidade está ligada com o fato de nós sermos corpos de Jesus Cristo. E se nós somos corpos de Jesus Cristo, se nós somos o corpo do nosso Salvador, ainda mais nessa terra, como igreja militante, como igreja que ainda não foi para os céus, Paulo já coloca uma verdade suprema e um cuidado que os filipenses já devem ter, como nós também devemos ter. Qual é? Aquilo que ele fala em outra epístola, que nós somos corpo de Cristo Jesus e devemos tomar muito cuidado para que nós não venhamos a nos juntar com membros de meretriz, porque estaremos maculando o corpo de Cristo. Mais cedo nós estávamos falando na nossa EBD sobre a importância da disciplina eclesiástica. E algumas pessoas podem não entender por quê, qual o motivo. Nós elencamos alguns motivos aqui. E um dos motivos é que nós somos corpos de Cristo Jesus. Nós somos o corpo de Cristo. Não tem como a igreja de Jesus Cristo atuar nessa terra e achar que as suas atitudes pecaminosas não vão fazer com que os ímpios venham a blasfemar de Jesus Cristo. Porque tem um aspecto positivo aqui de nossa alma se regozijar no amado, mas tem que ter um aspecto aqui de temor do que essa santidade impõe à nossa vida, do que essa santidade deve fazer como nós andemos nessa terra. A união mística que a igreja tem com Cristo Jesus é onde nós temos a ligação com a natureza divina. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E o que nós fazemos com isso? Os cristãos, eles estão em Cristo Jesus. Não importa para onde os cristãos vão. Não importa se esses cristãos em Filipos depois vão para Colossos, depois se vão para Troas. Não importa se os cristãos hoje, nós aqui que estamos em Cabo Frio, depois vamos para Minas Gerais, para Teresópolis. Porque antes de tudo nós estamos em Cristo Jesus. E isso deve fazer com que aonde nós estivermos, a nossa identidade com Cristo Jesus, a nossa identidade cristã, se sobreponha à cultura em que nós estivermos. Porque muitas das vezes, a mentalidade nossa atual é sobrepor o local onde nós estamos com a nossa união com Cristo Jesus. Como isso ocorre? Por exemplo, quando nós decidimos mudar de cidade e vemos inúmeras coisas, mas nós não vemos ser lá na igreja saudável. Nós estamos dizendo que é mais importante nós estarmos em um local físico e geográfico do que estarmos em Cristo Jesus. E nós sabemos que estar em Cristo Jesus é estar em comunhão com o seu povo. Nós sabemos que estar em Cristo Jesus não é ser um desigrejado. Não tem promessa nesse Escritura de Cristo. E os cristãos, muitas das vezes,
colocam muito mais valor à sua condição física, à sua condição de nascimento. Aqui, meus irmãos, nós estamos falando de Filipos, que nós vamos ver em seguida, é uma colônia romana. Os filipenses são pessoas que têm privilégios dentro do império, são pessoas que são isentos de determinados impostos, são pessoas que são invejados durante o mundo antigo, na época do mundo antigo, por outras cidades. Os filipenses têm tudo para se orgulhar de serem filipenses. Nós não estamos falando aqui de pessoas que são o que nós chamamos hoje de terceiro mundo. Paulo está falando que não importa se vocês estão numa cidade histórica, num país histórico, antes de tudo, vocês estão em Cristo Jesus. Então, antes de batalhar pela cidade, pela nação, o cristão, ele é chamado a batalhar pelo reino de Cristo Jesus. Antes de tudo. Se os filipenses têm todo esse privilégio de estarem em Filipos, serem isentos de impostos, deveriam jamais se esquecer que antes de tudo estavam em Cristo Jesus, quiçá mais. Quiçá mais nessa noite. No qual a nossa realidade é muito diferente de Filipos. Nós não temos isenção de imposto. Nós estamos no interior do Rio de Janeiro. Nós estamos numa cidade que não tem muitos empregos, numa cidade em que a criminalidade aumenta, uma cidade em que a imoralidade aumenta. Essa é Cabo Frio. E isso pode fazer com que o cristão venha a ficar ansioso. Isso pode fazer com que o cristão venha a ficar sem chão. Mas antes de tudo, estamos em Cristo Jesus. É a condição suprema. Onde está Filipos hoje? Onde está Troia hoje? O que é a Grécia hoje que só tem nome? Batalhar por cidades, batalhar por impérios, batalhar por políticos, colocando Jesus em segundo plano, é a maior tolice que o cristão pode fazer. Porque políticos passam, cidades passam. Ninguém aqui pode ter convicção que daqui a 100 anos o nosso país ainda será esse continente enorme. O mapa muda, meus amigos. A política muda. E nós estamos batalhando pelo quê? Por algo que é incerto, por algo que é duvidoso. É por isso que a gente batalha. É por isso que a gente acorda todas as manhãs. É aí que está o nosso coração, é aí que está o propósito da nossa vida. Esse é o propósito. Não estamos falando aqui que não é importante o cristão batalhar por onde ele está. Não é isso. Não é isso. Afinal de contas, nós vimos no livro de Esther que onde nós estamos pela providência divina. Mas para qual objetivo? Para a progressão do reino de Deus. Para isso. E é legítimo um cristão batalhar por sua cidade. É legítimo. Mas não de maneira que negligencie Cristo Jesus. Não de maneira em que o seu coração, a sua esperança, a sua alma, ela está tão dependente das suas circunstâncias, da sua localidade, em que ela fica aflita, essa pessoa. Isso é pecaminoso. Isso é pecaminoso.
o apóstolo Paulo, ele se remete aos santos que estão em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos. Aqui também pode ser junto com bispos e diáconos. Ele aqui coloca também os oficiais da igreja, a liderança da igreja de Filipos. Paulo raramente faz isso, raramente. E aqui possivelmente ele faz isso porque nós temos, na própria epístola de Filipos, nós vamos ver durante toda a exposição dessa epístola, que essas pessoas ajudaram o apóstolo Paulo financeiramente. Como que ajudaram? Através da liderança. Através da liderança. A liderança ajudou a organização para levar os mantimentos. Nós temos Epafrodito, nós temos Timóteo aqui, todos são homens que têm líderes da igreja do primeiro século. E aqui ele está dizendo líderes de Filipos, da igreja de Filipos. Bispos e diáconos, aqui nós também não devemos, assim como nós não devemos olhar santos, e achar que é alguém imaculado, alguém que não tem pecado, mas que é a visão bíblica de que santos são pessoas separadas por Cristo Jesus e para o serviço em Cristo Jesus e para viver para Cristo Jesus. Aqui bispos também nós não devemos ter a mentalidade que impera hoje, em que bispo está acima de um colegiado. Nós não devemos ter essa mentalidade. Bispo é um termo intercambiável com presbíteros, com pastor. A gente viu isso em Atos 20. Atos 20, quando Paulo está em Mileto e chama os presbíteros de Éfeso, ele fica o quê? Trocando termos. Ele começa falando de presbítero e depois ele fala, se referindo ao mesmo grupo de pessoas, bispos. Na palavra de Deus não tem nenhuma legitimidade de usar bispo como uma hierarquia clerical. Não tem nenhuma legitimidade. Nenhuma. Isso é explícito em Atos 20, isso é explícito em 1 Timóteo 3, isso é explícito em Tito. Essa questão de hierarquia dentro do povo de Deus, na verdade, não é nem um pouco legítimo. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Tem uma tradução que fala bispos e diáconos que estão entre os santos. De maneira tal que esses homens, bispos e diáconos, também não estão acima do próprio rebanho de Deus. Eles estão entre os santos. Eles foram dotados, foram capacitados, foram vocacionados para trabalharem, para servirem aos santos, e não para serem servidos pelos santos. Os bispos e diáconos são aqueles que mais servem à igreja. E uma igreja que tem bispos e diáconos é uma igreja que começou como Atos 20, com Lídia. Somente Lídia e sua família sendo convertida. É uma igreja que não parou no tempo. É uma igreja que não se acomodou. É uma igreja que continuou trabalhando pelo progresso do reino de Deus. E o Senhor ia acrescentando dia a dia as pessoas que iam sendo salvas em Filipos naquela igreja, de maneira que, com o passar do tempo, Paulo pode se referir aos filipenses não apenas como filipenses, mas uma igreja que tem bispos e diáconos. A igreja, ela tem que almejar o crescimento saudável. O crescimento saudável. Por quê? Porque Cristo sempre vai falar do seu reino, da sua igreja, de uma forma de plantação, de uma semente que germina e dá seus frutos. Olha o processo de crescimento que Cristo coloca nas parábolas, a parábola do talento também. A igreja de Jesus Cristo, ela precisa desejar o seu crescimento saudável, na dependência do Espírito Santo. E aqui, que vivem em Filipos, os bispos, os diáconos, toda aquela igreja que está em Filipos. Meus irmãos, como a gente viu em Atos 16, essas pessoas que residem numa colônia romana, essas pessoas que estão numa cidade importante, tanto politicamente, tanto quanto historicamente, ali no Império Romano,
ele tem uma visão sobre aquela cidade que muda a sua condição. Através de uma batalha ocorrida, se não me engano, em Filipos, muda-se o status para o Império de Roma. Para o Império de Roma. Até então não era Império. Roma passou por vários sistemas políticos até chegar o Império Romano. Não começou como Império Romano. Mas em uma batalha travada em Filipos é que começa o grande Império Romano. Essa designação. Por causa de um vencimento aqui. E não apenas no Império Romano. Essa cidade foi feita por Filipe II, pai de Alexandre o Grande. Olha só a força histórica que essa cidade tem. Essa é a força histórica. Se a gente voltar para Atos 16, a gente vai ver que Filipos tem uma força histórica, uma tradição tão grande, que é um dos argumentos para prender Paulo. Em Atos 16, versículo 19 seguinte, diz assim: vendo, em Atos 16, vendo os seus senhores daquela possessa, que lhe desfizeram a esperança de lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e, levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Um argumento utilizado para ir contra o apóstolo Paulo é um argumento de tradição. É um argumento de tradição. É por isso, como o irmão Israel trouxe na EBD hoje, a igreja não é de esquerda ou de direita, a igreja é a igreja de Cristo. A gente não está aqui para preservar a tradição. E depende qual tradição quer ser preservada. Aqui o argumento dos senhores em Filipos é uma preservação de tradição. Olha, esses homens que estão trazendo o Evangelho estão querendo acabar com a nossa tradição. É essa a igreja em Filipos. É essa a dificuldade que o apóstolo Paulo tinha. É essa a dificuldade não apenas que o apóstolo Paulo tinha, que os filipenses tinham, até mesmo na obra missionária, no atual local deles. Não era fácil os filipenses conseguirem, na graça divina, que a sua igreja se expandisse. Porque muitas vezes a gente olha para Atos dos Apóstolos, a gente olha para todos os milagres do Senhor que Ele praticou aqui, e a gente acha que foi muito fácil. Porque naquele tempo era mais fácil. Hoje nós temos mais dificuldade. E essa é apenas uma das desculpas pelas quais nós não pregamos. É uma das desculpas nas quais a gente se agarra de tal maneira para que a gente negligencie o Evangelho. Para que a gente não coloque Cristo em primeiro lugar. E aí a gente vai em outros discursos. Nunca foi fácil, meus irmãos, pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é uma palavra que nega todas as vontades do homem natural. Uma palavra que é pregada fielmente e vividamente, há uma grande chance do homem natural ou sair convertido ou sair enfurecido. Uma grande chance. Porque a palavra de Deus, por exemplo, em Filipos, ela está dizendo: não importa a tradição de vocês, não importa o que aconteceu aqui em Filipos, não importa se foi fundada por o pai de Alexandre o Grande, não importa se aqui foi o local decisivo para o Império Romano, não importa. Importa que vocês, filipenses, veio se submeter ao Evangelho de Cristo. Importa, filipenses, que vocês veio a negar as suas vontades, negar esse culto a César, negar esse culto ao imperador e se render ao único Cristo, verdadeiro, o verdadeiro Senhor e Rei da humanidade. E a gente olhando agora para a história, quem estava certo, o apóstolo Paulo ou as pessoas em Filipos que se agarraram às suas tradições? Novamente, quem é Filipos? Quem é o Império Romano? Hoje.
A regra pela qual nós vivemos é a regra das Sagradas Escrituras. E graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Essa graça aqui é uma graça salvífica. É uma graça especial. É uma graça na qual ele está se remetendo aos eleitos de Deus. Na qual ele está falando com a igreja de Deus. Ele não está aqui falando da graça comum de Deus. Não é da graça comum. Tanto que alguns até interpretam que a graça e a causa da graça é o que? É a paz com Deus. É por causa desse favor imerecido a pecadores, que a gente pode usar até o termo misericórdia também. É por causa dessa misericórdia que Deus teve para com os pecadores filipenses e os salvou de si mesmo, de Satanás, do inferno, da morte, do juízo. É por causa dessa graça que Paulo pode dizer paz. A verdadeira paz é a paz com Deus. A verdadeira paz é a paz que é proporcionada pela graça salvífica de Deus. Graça e paz. Nós umas vezes dizemos o costume cristão, graça e paz. Graça e paz. A gente não entende a profundidade disso. A gente se esquece. As coisas, quando nós repetimos e repetimos, nós esquecemos a profundidade que pela primeira vez foi ecoada. Essa paz aqui é a paz que faz nós termos o sono dos justos, nós não dependemos de remédio. Essa paz aqui é a paz que nós temos acesso ao trono da graça. Essa paz aqui que não deixa a nossa alma perturbada. Essa paz aqui que vai nos sustentar no momento de fraqueza, no momento de queda. Porque quando Satanás vier com tentações, com dardos inflamados, julgando-nos, nós vamos saber que nós temos paz com Deus. E vamos correr para o arrependimento. E vamos correr para a graça. E vamos correr. É essa a paz que o apóstolo Paulo está dizendo. Tanto que esse graça e paz, ele não usa apenas com os filipenses. Ele usa em todas as suas epístolas. Porque é algo que todos os cristãos têm. Mas muitas vezes, quando nós colocamos o que é terreno em primeiro plano e não o que é celestial, nós não usufruímos dessa paz. Nós não usufruímos dessa graça. E a fonte dessa graça? Qual é a fonte dessa graça? Nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a fonte. A graça e a paz, ela é tão certa para todo o povo de Deus que começou ali, podemos dizer, essa nova dispensação do primeiro século e vai até o final da história humana. Por quê? Porque a fonte dela é uma fonte eterna. A fonte dela é o Deus Trino. Ele cita o Deus Pai e o Deus Filho. E quem aplica essa graça em nós? O Deus Espírito Santo. Algumas vezes o cristão, ele não consegue ter essa paz e essa graça porque ele não entende as promessas que estão disponíveis para ele. Ele não está interessado, muitas das vezes, em batalhar, em oração. Qual a importância de saber as Escrituras? É apenas para que nós fiquemos discutindo, para nós mostrarmos o nosso conhecimento? Não é para nós termos essa certeza. É para que quando nós formos orar, nós venhamos pedir o que Deus já nos concedeu. E por causa do nosso pecado, por causa da nossa incredulidade, nós acabamos não tomando posse. Um cristão que está com a sua alma aflita e perturbando a si mesmo,
ele deve chegar-se a Deus e suplicar pelas promessas de Deus. Ele deve suplicar para que Deus Pai, na obra do Deus Filho, faça com que a alma dele se acalme. Para que a alma dele repouse em Cristo Jesus verdadeiramente. Isso não é feito da noite para o dia. E a outra opinião que nós temos, ou outra concepção que nós temos equivocadamente, achar que em um momento de oração, de 2 minutinhos, nós vamos ter todas as bênçãos espirituais. Deus não cria filho mimado. Deus não cria filho mimado. Jacó teve que batalhar durante toda a noite para ser abençoado. E como que ele foi abençoado? Como que ele venceu? Porque ele ficou convencido por Elzéias. Porque ele chorou. Porque ele sabia que tinha promessa sobre a vida dele. Eu não deixarei ir até que me abençoes. Jacó estava pedindo algo ilegítimo. Ou ele estava pedindo aquele que tinha falado: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ou ele estava pedindo as bênçãos que Deus já prometera a Abraão. Meus irmãos, nós temos isso disponível para nós. Graça e paz no Senhor Jesus Cristo. Não é fugindo da realidade. A gente procura muitas fugas para ter a paz. Podemos buscar fuga no relacionamento, podemos buscar fuga no entretenimento, podemos buscar fuga nos estudos, nos livros, em tantos e tantos lugares, para que assim a gente consiga ter paz. E não em Cristo Jesus. Não em Cristo Jesus. E aí a gente anda ansioso, que é a tônica de Filipenses. Sabendo, meus irmãos, dessas fontes que nós temos, vamos para algumas aplicações da Palavra de Deus. Depois nós vemos o autor da epístola, a condição como escravo desse autor, de quem são os filipenses, né? A graça e a paz e a fonte eterna de Deus. Vamos ver o que nós podemos extrair disso. Primeira é algo muito próprio para nós, como trabalhadores do Evangelho. A primeira aplicação é que uma igreja trabalha pela expansão do Evangelho. Essa é a primeira aplicação. Como que isso ocorre? É só a gente olhar para Atos 16. Em Atos 16, nós temos uma igreja iniciante ali em uma casa, na casa da igreja. E essa igreja, ela é, podemos dizer, uma joia nas Sagradas Escrituras, porque ela já nos mostra classes sociais diferentes. Porque Lídia era rica, o carcereiro não. Ela mostra pessoas de religiões diferentes. Lídia, temente a Deus, não convertida, temente a Deus. O carcereiro, temente ao império. Locais diferentes. Lídia era da Ásia, o carcereiro, Roma. E esses são só os dois exemplos da igreja iniciante. Essa é a igreja iniciante. A igreja que trabalha para a expansão do reino de Deus é uma igreja que ela prega para quem quer que seja. Porque se nós olharmos para nós mesmos e vemos a miséria em nós, vamos ver que nós somos mais indignos do que a pessoa para quem nós estamos pregando. Nós somos mais indignos. Porque algumas vezes a pessoa para quem nós estamos pregando, essa pessoa não tem Cristo. E nós que temos Cristo, o que nós praticamos? Quais pecados nós caímos? Aquela pessoa tem justificativa para estar, algumas vezes, no lamaçal do pecado, para estar ansiosa, para estar
negligenciando. E nós que já fomos salvos? E nós que já fomos resgatados? Temos justificativa? Não podemos exigir do ímpio ler a palavra de Deus. E nós? Não podemos exigir do ímpio que ore. E nós? Não existe ninguém mais digno de receber a palavra de Deus do que nós mesmos. Isso deve ser o pressuposto de toda a evangelização. Algumas vezes a igreja não cresce porque ela é arrogante no falar. Ela é arrogante no evangelizar. Porque ela entende equivocadamente o termo santo. Ela acha que santo é um mérito próprio. Talvez não teologicamente, talvez essa pessoa seja até uma adepta da doutrina da graça, mas como ela fala, como ela se expressa, ela está dizendo: olha, eu consegui, eu aceitei Cristo, eu me desvencilhei dos meus pecados, ela se coloca num lugar alto, como se estivesse pregando para alguém na sarjeta. Quando a evangelização é um mendigo contando a outro mendigo, onde encontrar tempo? A fonte é Cristo, a fonte é Jesus. Todos somos indignos. Nós lemos isso hoje em Coríntios. Não foi sábios chamados, não foi de novos nascimentos. Fomos nós, miseráveis pecadores. E Deus quer que esses miseráveis pecadores chamem outros miseráveis pecadores. E outros miseráveis pecadores. E a condição de miserável pecador não está entrelaçada aonde a pessoa nasceu, se ela nasceu no Oriente Médio, se ela nasceu na África, se ela nasceu nos Estados Unidos, no Brasil. A condição de miserável pecador é de todo homem que está em Adão. E de todo homem que ainda, infelizmente, está nessa terra. Usando Eclesiastes, bendito aqueles que não nasceram. Estamos aqui e ainda somos miseráveis pecadores. A diferença está em quem nos separa. A diferença está na fonte. Um cristão que consegue lutar contra os seus pecados, um cristão que consegue vencer as tentações, um cristão que consegue sair dos seus vícios, ele deve ser exemplo. Mas ele é um exemplo de, como eu e o irmão Marcos estávamos conversando hoje de manhã, ele é um exemplo para onde olhar? Olhar para Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não é o que o apóstolo Paulo diz. E nós, como hoje, congregação, nós devemos nos perguntar: estamos dispostos a batalhar pelo Evangelho? Estamos dispostos a que haja um crescimento saudável, não um crescimento a qualquer custo. É um crescimento saudável. E quando nós dizemos crescimento saudável, é um crescimento que olha para o servir. Não é para o encher, é para o servir. Hoje, nossa congregação, ela não tem oficiais diariamente conosco. Não tem. Mas e amanhã, quando nós tivermos eleição de presbíteros e diáconos, quem serão? As pessoas que têm vocação, a vocação não nasce no dia da eleição de presbíteros e diáconos. Ela começa a servir antes do título, porque é a vocação. Ela está atenta ao que está acontecendo na igreja. Ela se pergunta o que a igreja precisa. Mas e quem não tem chamado para bispado ou diaconato? Presbítero e diaconato? Serve também. A questão é que ele chamar para o presbiterato e para o diaconato vai sofrer mais. Mas todos vão sofrer. Todos vão sofrer. Porque a expulsão do reino de Deus não é festinha.
A expansão do reino de Deus não é congresso. A expansão do reino de Deus não é comunhão somente. É importante a comunhão. A expansão do reino de Deus é uma igreja que sofre por Jesus Cristo, que trabalha pela doutrina verdadeira. E isso é de todos os membros. É onde a pessoa está, é pregando o Evangelho. O Senhor não nos salvou e não nos chamou hoje para a congregação presbiteriana do Novo Mundo, para que ficássemos aqui confortavelmente e pronto. Trabalho de segunda a sexta e domingo, volte de novo para a congregação. E assim vai, o tempo vai passando. O Senhor quer que haja crescimento. E é Ele que provê. E a responsabilidade de nós trabalharmos. E nós trabalharmos. É sofrer, é cansar, é chegar em casa cansado. A gente vai ver em Filipenses 2, mais para frente, o que Jesus Cristo fez. Se a gente entende, depois de sermos expostos em toda a epístola de Filipenses, pelo que Cristo fez, o que nós fazemos é nada. É o que Cristo diz. Quando fizeres algo que lhe foi ordenado, digam, sou inútil, fiz apenas o que o Senhor me ordenou. Meus irmãos, nós precisamos trabalhar. Nós precisamos descansar. Precisamos descansar pelo reino. Mas às vezes nós descansamos por outras coisas. Nos enfadamos por outras coisas. E pelo reino. Jesus Cristo tornou-se homem, se cansou por nós. O verbo incansável de Deus se cansou pelo seu povo. E o seu povo não quer se cansar dele. Segundo Paulo, a fonte da verdadeira felicidade, a gente vai ver nessa epístola, é Deus. A fonte da genuína e verdadeira felicidade é o Senhor. Senão nós vamos ficar indo por vento de doutrina, vamos ficar ansiosos, vamos ficar semelhantes aos homens que não têm Cristo. O eterno Deus, Ele não somente é a fonte, Ele não somente é a fonte, Ele é a fonte da graça e da paz e também o soberano Senhor, que faz com que a circunstância que eu e você vivamos hoje foi decretada por Ele. Não importa o que aconteça, não importa o tamanho da tragédia, não importa, o Senhor assim fez para a sua glória e para o nosso bem. Para o nosso bem. O Senhor não é somente a fonte de maneira tal que nós ficamos num mundo caótico sem entender o que está acontecendo e aí de repente na noite de desespero nós corremos para Cristo, esquecendo que Cristo é soberano sobre as circunstâncias. Algumas vezes nós vemos na história é Deus apertando o seu próprio povo para que voltem a correr para a fonte. A gente precisa, umas vezes, ter um olhar mais espiritual sobre as coisas que acontecem nessa vida. É indagar, não pragmaticamente, por que eu estou onde estou, mas porque Cristo me colocou onde eu estou agora. Por que estou nessa circunstância? A nossa confissão de fé ela vai dizer até mesmo no estágio de pecado, que algumas vezes Deus deixa com que os seus eleitos fiquem em prática de pecado para que dependam e entendam que dependem de Deus e só de Deus. Porque algumas vezes os eleitos eles começam a caminhar na santidade, e algumas vezes eles se esquecem da fonte da santidade. É como os israelitas que entraram na Canaã e se esqueceram quem colocou eles na Canaã. Engordam para quê?
Para dar glórias a Deus? Não. Para juízo. Foi isso que os israelitas fizeram. Então, se estamos em circunstância de paz ou de tribulação, Deus é a fonte. E Ele é soberano. E Ele está te colocando nessa circunstância para que eu e você corramos com Ele. Essa vida é uma vida que Deus chama em misericórdia e em amor seus eleitos. E esses eleitos, terceiro ponto, vivem exercitando-se diariamente na verdadeira santidade. Diariamente. Eles se esforçam diariamente por serem santos. Porque sem santidade, ninguém verá Deus. A condição de santo é uma condição que mostra se somos ou se não somos de Deus. Se a obra salvífica do Espírito Santo foi derramada a nosso favor ou não foi derramada a nosso favor. Se estamos em prática de pecado, isso significa então que nós não somos eleitos? Não. Isso significa que nós devemos correr para o Senhor para confirmar a nossa eleição e para que nós sejamos santificados no Espírito Santo. E assim possamos ter certeza da nossa salvação. Devemos trabalhar diariamente pela santidade. Não nos acomodar. A santidade ela é uma obra do Espírito Santo. Ela não é um ato, uma adoção, uma justificação. Ela é uma obra que começou na nossa conversão e vai até a nossa ida com Cristo. Hoje, nós precisamos ser mais santos do que nós éramos 2 anos atrás. E daqui a 5 anos, precisamos ser mais santos do que somos hoje. A santidade é um progresso. A santidade é um progresso. A palavra de Deus instrui os seus membros a progredirem na fé. Precisamos nos exercitar na santidade. Precisamos. Vamos orar, meus irmãos. Santíssimo Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu amor, Deus. Muito obrigado, Senhor, por tudo, Senhor, que Tu tens feito ao nosso favor. Muito obrigado, Senhor, porque o sangue de Cristo Jesus foi derramado ao nosso favor. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua graça salvífica superabundou em nossas vidas, Senhor. Mas muitas das vezes, Senhor, nós não andamos, Deus, conforme tal obra, Senhor. Muitas das vezes, Senhor, podemos e caímos, Deus, em prática de pecado. Por favor, Deus amado, Deus querido, liberte-nos, Deus, de nós mesmos. Liberte-nos, ó Deus, da preguiça espiritual, Senhor. Liberte-nos, ó Deus, da negligência, Deus. Liberte-nos, ó Deus, de toda falta de conformidade contigo, Senhor. Senhor, que nós cresçamos, Senhor, para Cristo Jesus. Como essa igreja, Deus, de Filipos, Senhor, que cresceu, que cresçamos também, Senhor. Senhor, que assim, Deus, como Lídia, Senhor, era temente a Deus, e chegou um momento, Senhor, em que houve conversão. Senhor, se no meio de nós há alguém, Deus, que seja temente a Ti, Deus, mas não seja convertido, Senhor, que Tu venhas, ó Pai, com Teu Espírito Santo e converta-o, ó Pai. Converta essa pessoa, Pai, para que passe, Deus, do reino das trevas para o reino da poderosa luz, Pai. Porque sabemos, Senhor, que temer a Ti, Deus, até os demônios temem, ó Senhor. Temer a Ti, Deus, não é evidência crucial, Pai, para nós podermos ter certeza da nossa salvação, Pai. A certeza da nossa salvação vem, Deus, com a obra de Cristo Jesus, Pai. E com a aplicação dessa obra em nós, Deus, para vivermos em santidade, Senhor. Se hoje nós não vivemos em santidade, Senhor, se hoje nós estamos em prática de pecado, Senhor, que Tu venhas ao nosso favor. Nós somos pecadores. Somos pecadores. Não importa, Deus, o que sabemos, o que não sabemos, a nossa condição ainda é pecado. Como já foi dito, Deus, para um homem, pecado é o meu nome, pecador é o meu sobrenome.
É a nossa condição. É o que nós somos ainda nessa terra, Pai. E é por isso, Pai, que nós ansiamos, Deus, a libertação de nós mesmos. A libertação, Deus, da escravidão dos nossos vícios, Senhor. A libertação, Deus, da nossa vontade, Senhor. É por isso que ansiamos, Deus, para a união mística com Cristo Jesus, também na Nova Jerusalém, Pai, que será sem nenhuma mácula em nós, Senhor. Mas para isso, Deus, nós precisamos começar, Deus, a exercitar, Deus, a correr, Deus, a corrida da fé agora. A Tua palavra, Senhor, não brinca conosco, Senhor. A Sua palavra não diz que é fácil entrar no paraíso, Senhor. A Sua palavra compara sempre, Senhor, um prêmio, Senhor, que pouquíssimos conseguem. E que para conseguir se precisa aplicar-se mais do que um maratonista que ganha Olimpíadas. Como perguntaram para Jesus, o que faremos para herdar a vida eterna? E Jesus Cristo replicou-lhes, para vós é impossível. Somos pecadores. Senhor, sem a Tua graça, somos tementes a Deus, tementes a Ti, mas sem nenhum fruto. Sem nenhum fruto, Senhor. Que venhamos, Senhor, a crer em Cristo Jesus verdadeiramente. Nós não queremos apenas, Deus, ficarmos aqui e sermos mais um crente carnal. Como se isso fosse possível. Nós não queremos, Senhor, ser rejeitado por Cristo. Por favor, Senhor, coloque-nos em nossos corações a gravidade, Senhor, do nosso pecado, Senhor. A gravidade, Senhor, de viver uma vida em santidade, Senhor. Porque Tu és santo, Pai. Uma mácula não entrará no paraíso. E para isso, Deus, nós precisamos depender de Cristo Jesus, hoje até o fim das nossas vidas. Concede-nos, ó Pai, o Seu próprio Filho no nosso coração. Que creiamos no Senhor Jesus Cristo e sejamos salvos, Deus, assim como a nossa família. Pedimos a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém, irmãos. Vamos cantar, afirmando, nos alegrando no Senhor, por tudo que foi pregado aqui agora. Fortalece a tua
Fica de pé. Fica de pé. Senhor, te louvamos, Pai, por esse culto. Obrigado porque o Senhor é conosco e traz para nós palavras de edificação, palavras de encorajamento, palavras, Senhor, que nos permite, Senhor, passar por essa semana, meditar em tudo que foi dito, tudo que foi lido, tudo que foi cantado aqui. Tenha misericórdia de nós, Senhor, para que possamos ser fortalecidos no Senhor e na força do Teu poder, para que possamos vencer essa semana, como foi orado agora há pouco, para que possamos entender a gravidade do que é viver uma vida sem a santidade, Senhor. Santidade é essa que o Senhor nos permite viver por meio do Teu Santo Espírito, para que possamos, Senhor, entender a profundidade de tudo que foi pregado aqui e lutar contra os nossos prazeres, contra a nossa carne, e possamos viver uma vida santa diante de Ti. Mais uma vez oramos, Senhor, nos permita viver uma vida santa diante de Ti. Senhor, leva-nos em paz para as nossas casas, para que possamos, Senhor, continuar glorificando o Teu nome, agora fazendo as coisas corriqueiras da nossa vida, a arrumação das nossas casas, o nosso trabalho, mas sempre dando glórias a Ti, que é digno de todo louvor. Obrigado por tudo, é o que te pedimos, em nome de Cristo. Amém. Amém. Vamos ler todos juntos, 2 Coríntios 13:13, nós não temos um pastor ordenado aqui, então lemos todos juntos. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. Amém.